O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Glória a vós, Senhor. Talvez hoje você carregue uma dor que quase ninguém conhece. Não aparece no rosto, não sai facilmente em palavras, mas pesa no coração. Há sofrimentos que não sangram por fora, mas isolam por dentro. O Evangelho deste dia começa exatamente nesse lugar profundo da alma humana, onde a solidão se mistura com o medo de não ser mais visto, tocado, acolhido. Jesus estava em uma das cidades quando aparece diante dele um homem cheio de lepra. Não era apenas uma doença do corpo. A lepra, naquele tempo, significava exclusão total. Quem a carregava não podia conviver, não podia tocar, não podia ser tocado. Era alguém condenado ao afastamento, ao silêncio, ao olhar desconfiado dos outros. A doença se tornava identidade. Esse homem se aproxima de Jesus, contrariando todas as regras. Ele cai de joelhos e diz uma frase simples, mas carregada de fé e de dor: Senhor, se queres, podes purificar-me. Ele não exige, ele não reclama, ele confia. Ele entrega a própria vida à vontade de Deus. Há uma fé madura nesse pedido, uma fé que não negocia, mas se abandona. Quantas vezes também nós chegamos assim diante do Senhor, não com discursos longos, mas com um pedido quase sussurrado: se quiseres. Há momentos em que a dor é tão antiga que já não sabemos pedir de outra forma. Apenas colocamos tudo diante de Deus e esperamos. Jesus poderia ter curado à distância, poderia ter dito apenas uma palavra, mas o Evangelho diz algo decisivo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Esse gesto muda tudo. Antes de curar a pele, Jesus cura a exclusão. Antes de restaurar o corpo, Ele restaura a dignidade. O toque vem antes da cura visível. Tocar um leproso era impensável. Era considerado impuro, perigoso, proibido. Mas Jesus não tem medo de se aproximar daquilo que os outros evitam. Ele não se afasta da dor humana. Ele entra nela. Ele toca o que ninguém quer tocar. O Evangelho nos revela um Deus que não se protege do sofrimento do outro, mas se deixa alcançar por ele. Talvez hoje você se sinta como esse homem, não necessariamente doente no corpo, mas ferido por dentro, isolado por uma perda, por uma culpa antiga, por uma rejeição que marcou a vida. Há lepras que não aparecem na pele, mas no olhar. Lepras feitas de vergonha, de fracassos acumulados, de experiências que fizeram a pessoa acreditar que não pertence mais. O Evangelho não ignora isso. Ele coloca essa realidade no centro. Quando Jesus toca, Ele diz: quero, fica purificado. Não há hesitação, não há condição prévia, não há reprovação. Há vontade clara de curar, de restaurar, de devolver vida. Deus não se alegra com o sofrimento humano. Ele se move por compaixão. A lepra desaparece imediatamente, mas o milagre não termina aí. Jesus pede que o homem vá mostrar-se ao sacerdote e cumpra o que a lei manda. Isso significa voltar à convivência, voltar à comunidade, voltar a ter lugar. Deus não cura para isolar, cura para reintegrar, cura para devolver pertencimento. Quantas pessoas hoje vivem curadas por fora, mas ainda excluídas por dentro? O Evangelho nos lembra que a cura verdadeira inclui dignidade, relação, lugar. Jesus não quer apenas aliviar a dor, Ele quer devolver sentido à vida. Essa cena ganha rosto na vida real de tantas pessoas simples. Pensemos em Antônio Ferreira Lima, 71 anos, morador de Araraquara, interior de São Paulo. Depois de uma doença longa,
Antônio se recuperou fisicamente, mas carregava uma ferida invisível. Sentia-se um peso para a família, evitava encontros, acreditava que sua vida já não tinha valor. Foi escutando este evangelho que algo começou a se transformar. Quando ouviu que Jesus tocou o leproso, Antônio percebeu que Deus não tinha nojo da sua fragilidade, que sua limitação não o afastava do amor divino. Isso não apagou todas as dificuldades, mas devolveu dignidade e vontade de permanecer. O evangelho deste dia nos convida a reconhecer onde estão as nossas lepras interiores, aquilo que nos faz esconder, aquilo que nos impede de nos aproximar, aquilo que nos convence de que já não merecemos ser tocados. Jesus não pede explicações, Ele não investiga o passado, Ele toca. Às vezes, o que mais precisamos não é entender, mas ser alcançados pela misericórdia. Se este momento de oração tem sido um lugar onde você sente que Deus se aproxima das suas feridas, caminhe conosco diariamente. Escutar o Evangelho todos os dias cria espaço para que a graça toque áreas que evitamos olhar. E, se desejar, deixe nos comentários a sua intenção. Muitas pessoas trazem diante de Deus dores silenciosas e profundas. O Evangelho ainda nos mostra que Jesus se retirava para lugares desertos e rezava. Quanto mais ele curava, mais buscava o silêncio. A compaixão nasce da intimidade com o Pai. Permaneçamos com esta palavra. Ela não promete uma vida sem feridas, mas revela um Deus que toca, cura e devolve dignidade. E isso já é começo de uma vida nova. A resposta de Jesus é direta: quero. Essa palavra atravessa o tempo e chega até nós hoje. Deus quer a nossa cura, quer a nossa restauração, quer a nossa reintegração. Ele não se conforma com a nossa exclusão interior, Ele não se acostuma com o nosso sofrimento silencioso, e o gesto de tocar continua sendo o ponto central. Jesus toca antes mesmo de o homem estar purificado. Isso revela algo essencial. Deus não espera que estejamos limpos para nos tocar. É o toque dele que nos purifica, é a proximidade dele que nos transforma. Muitas pessoas acreditam que precisam primeiro se organizar, se consertar, se resolver, para depois se aproximar de Deus. O Evangelho desmonta essa ideia. O leproso é tocado quando ainda é leproso. A misericórdia vem antes da mudança. Isso tem um peso enorme para quem carrega culpas antigas, para quem sente que errou demais, para quem acha que já ultrapassou limites irreversíveis. O Evangelho diz o contrário. Não existe ferida que afaste alguém do toque de Deus quando há confiança. Depois da cura, Jesus pede silêncio, não por medo, mas por discernimento. Ele não quer ser reduzido a um fazedor de milagres. Ele quer que a pessoa volte à vida, não que se torne espetáculo. Há curas que precisam amadurecer no silêncio para não se perderem na superficialidade. Esse detalhe fala muito a nossa realidade. Vivemos em um tempo que expõe tudo, que transforma até a dor em conteúdo. Jesus nos lembra que algumas experiências profundas precisam ser guardadas, cuidadas, vividas com reverência. Nem tudo precisa ser explicado, comentado, exibido. Jesus orienta o homem a procurar o sacerdote. Isso não é burocracia, é caminho de retorno. Significa ser reconhecido oficialmente como alguém reintegrado, alguém que pode voltar a viver em comunidade. Deus não cura para nos isolar em experiências individuais. Ele cura para nos devolver ao convívio, à relação, à partilha. Quantas pessoas hoje vivem uma fé solitária, fechada, porque foram feridas em relações passadas? O Evangelho nos convida a um processo de retorno, mesmo que lento, mesmo que com cuidado. A cura completa envolve reconstruir vínculos.
Essa palavra se torna ainda mais concreta quando olhamos para histórias reais. Pensemos em Lourdes Aparecida dos Santos, 69 anos, moradora de Franca, interior de São Paulo, costureira aposentada. Após um conflito familiar doloroso, Lourdes se afastou de quase todos, não por raiva, mas por vergonha. Achava que sua presença causava desconforto. Fisicamente estava bem, mas interiormente se sentia marcada. Foi escutando este evangelho que algo começou a se mover. Quando ouviu que Jesus tocou o leproso antes de qualquer exigência, Lourdes percebeu que também podia voltar a se aproximar, mesmo sem resolver tudo de uma vez. O toque de Deus lhe devolveu coragem. Esse é o caminho que o evangelho propõe. Não um retorno forçado, não uma cura instantânea para todas as relações, mas um processo sustentado pela certeza de que não estamos rejeitados por Deus. O texto diz que a fama de Jesus se espalhava ainda mais e que grandes multidões iam ao seu encontro, mas Jesus se retirava para lugares desertos e rezava. Quanto mais ele se aproximava da dor humana, mais buscava o Pai. Isso nos ensina que cuidar dos outros exige fonte interior. Talvez você tenha passado anos cuidando de todos e se esquecendo de si, anos sendo forte, disponível, presente. O Evangelho nos lembra que até Jesus se retirava para rezar, não como fuga, mas como sustentação. A oração não nos afasta da vida, ela nos prepara para vivê-la melhor. Neste ponto da oração, somos convidados a perguntar com sinceridade: onde estão as minhas feridas que ainda não deixei Deus tocar? Que áreas da minha vida continuo escondendo por medo, vergonha ou cansaço? Não é preciso apresentar tudo de uma vez. Basta permitir o toque, basta confiar como aquele homem confiou. Senhor, se quiseres. E o Evangelho nos garante qual é a resposta de Deus diante de um coração que se entrega. Permaneçamos ainda com esta palavra, deixando que ela continue descendo suavemente até os lugares onde mais precisamos de cura. Chegamos agora ao ponto em que o Evangelho deixa de ser apenas uma narrativa de cura e se torna um convite pessoal. Depois do toque, depois da palavra que purifica, depois da reintegração à vida, permanece uma pergunta silenciosa dirigida a cada um de nós: o que faremos com a misericórdia que nos alcançou? O homem curado não é definido mais pela lepra. Aquilo que o isolava deixa de ser sua identidade. Isso é profundamente libertador. Muitas pessoas continuam vivendo como se ainda fossem aquilo que já foi tocado e curado por Deus. Continuam se vendo pelo erro passado, pela ferida antiga, pela queda que marcou a história. O Evangelho mostra que, quando Deus cura, Ele não deixa rótulos. Jesus não diz ao homem para voltar à vida antiga como se nada tivesse acontecido. Ele o envia a um caminho novo, com responsabilidade, com discernimento, com dignidade restaurada. A cura não é apagamento do passado, é transformação do sentido do passado. Aquilo que feriu não define mais, mas pode se tornar fonte de compaixão. Talvez hoje você ainda esteja se apresentando ao mundo como alguém marcado por um fracasso, por uma escolha errada, por um relacionamento que terminou mal, por uma doença que deixou sequelas. O Evangelho não nega essas marcas, mas afirma que elas não são mais prisão. Deus não nos toca para nos deixar no mesmo lugar interior. A lepra afastava aquele homem do convívio. A cura o devolve à relação. Isso revela algo essencial para a vida espiritual. A misericórdia de Deus nunca nos fecha em nós mesmos. Ela sempre nos abre novamente para o outro. Mesmo que seja com passos pequenos, mesmo que seja com medo, mesmo que seja lentamente. Há pessoas que foram
tocadas por Deus, mas ainda vivem escondidas. Não porque Deus não curou, mas porque o medo ainda fala mais alto. O Evangelho respeita esse tempo, mas também aponta um caminho. Vai, mostra-te, volta à vida. Não para provar nada, mas para viver aquilo que foi restaurado. Jesus, por sua vez, se retira para rezar. Esse detalhe final é cheio de significado. Ele não se alimenta do reconhecimento, nem da fama que cresce. Ele volta ao silêncio. Isso nos ensina que a misericórdia verdadeira não busca aplauso. Ela nasce da intimidade com Deus e volta sempre a essa fonte. Talvez você tenha ajudado muita gente ao longo da vida. Talvez tenha sido apoio, colo, força para muitos. E agora se sinta esgotado, vazio, sem espaço para si. O Evangelho nos lembra que até Jesus se retirava, que até Ele precisava do silêncio para continuar amando. Neste momento, somos convidados a fazer um gesto interior muito simples e muito profundo. Reconhecer que também nós precisamos ser tocados continuamente. A cura não é um evento isolado, é um processo. Há feridas que se fecham rápido, outras levam tempo, algumas deixam cicatrizes, mas todas podem ser habitadas pela graça. Talvez hoje você precise permitir que Deus toque algo que você vem adiando, um perdão que não aconteceu, uma culpa que você ainda carrega, um medo de se reaproximar, um cansaço que você tenta esconder. Deus não tem pressa violenta, Ele tem paciência amorosa. O Evangelho não nos mostra o homem curado contando sua história em detalhes. Ele simplesmente segue o caminho indicado. Isso nos ensina que a fé madura não precisa explicar tudo. Ela vive, ela caminha, ela confia. Talvez você esteja esperando entender completamente para então seguir. O Evangelho propõe o contrário. Caminhe. O entendimento vem no caminho. A paz nasce no passo dado. A liberdade cresce à medida que nos permitimos viver o que foi tocado por Deus. Neste ponto da oração, traga ao coração a imagem de Jesus estendendo a mão, não como lembrança distante, mas como gesto presente. Ele não mudou, Ele continua tocando, continua se aproximando, continua dizendo, quero. Não importa quanto tempo você carrega essa ferida, não importa quantas vezes você tentou resolver sozinho, não importa quantas vezes se sentiu excluído, esquecido, desvalorizado. O toque de Deus não depende do tempo, mas da abertura. Permita-se ser alcançado novamente, mesmo que seja pela primeira vez de verdade, mesmo que seja de forma silenciosa, mesmo que seja apenas uma sensação de paz leve, quase imperceptível. A graça age assim muitas vezes. Entreguemos agora ao Senhor tudo aquilo que ainda dói, aquilo que ainda nos isola, aquilo que ainda nos faz duvidar do nosso valor. Ele sabe o que fazer com isso, Ele não se afasta, Ele toca. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre as suas feridas, sobre o seu caminho de reintegração à vida e permaneça para sempre. Amém.